Beleza até agora, né, gente? Só falta agora construir a última parte desse exercício. O meu exercício está aqui. O que eu já construí até agora? Todos esses caras, todas essas entidades que estão em azul, olha, já tem publicação, já tem empréstimo, já tem prateleira, já tem o gênero, já tem colaborador, exemplar e unidade. Vamos dar uma conferida. Publicação, exemplar, gênero, prateleira, unidade, colaborador e empréstimo. Está faltando o quê? Está faltando reserva, está faltando ainda uma pesquisa por palavras-chave de assunto e autor. Então vamos construir isso aí agora. O que acontece? Um autor ele pode escrever várias publicações. Ao mesmo tempo, uma publicação ela pode ser escrita por vários autores. Imediatamente eu tenho um relacionamento N para N, automaticamente vou fazer uma tabela de interseção. A mesma coisa para assuntos. Um assunto ele pode ser abordado por várias publicações, ao mesmo tempo que uma publicação pode abordar vários assuntos. Então, outra tabelinha de interseção. Eu vou rearrumar aqui um pouquinho esse gráfico para poder abrir um espaço, de forma que eu consiga criar essas tabelas que estão faltando. Tá ok, isso aqui já está bom. Vou puxar publicações para cá e vou botar exemplar aqui. Não ficou bom. Para cá. Aqui já deu. Beleza. Então tem aqui publicações, tenho exemplares e assuntos. Vamos criar primeiro a tabela de interseção para assuntos. Vou colocar aqui o botãozinho, tá? Como é que vai se chamar essa tabela? Vai se chamar pub assunto. Essa tabela ela só vai precisar ter dois campos. Um deles vai ser o ID da publicação, que vai ser int, primary key, not null, unsigned. E o outro campo vai ser o ID do assunto. O que esses campos são? Eles são, ao mesmo tempo, chave estrangeira e chave primária. Eu estou criando, pronto. Está pronta a minha tabela. Publicação é a tabela de interseção entre publicação e assunto. O que acontece? Essa tabela ela tem uma chave primária composta de ID da publicação e ID do assunto, e ao mesmo tempo que essa chave primária ela é composta, esses caras, o ID da publicação e o ID do assunto, são chaves estrangeiras, eles vão para aqui para dentro, vindo da tabela assuntos ou da tabela publicações. Então, vamos ligar logo esse cara. Vamos pegar aqui meu conta-gotas. A ID da publicação vem de onde? Vem daqui, tabelinha publicações. A mesma coisa, novamente, pego o meu conta-gota. A ID do assunto, de onde é que ele vem? Vem daqui do ID da tabela assunto. Perfeito. Está pronta a minha tabela de interseção entre publicação e assunto. Vou fazer a mesma coisa para autor. A tabela vai se chamar publicação autores. A primeira coluna vai ser o ID da publicação. Novamente, primary key, not null, unsigned. A segunda coluna vai ser o ID do autor. Obviamente vai ser int. Primary key, not null, unsigned. Está pronta a minha tabela de interseção entre publicações e autores. Novamente, vou usar meu conta-gota. O ID da publicação na tabela publicação autores, de onde que ele vem? Vem do ID da publicação. Da mesma forma, o ID do autor na tabela publicação autores vem do ID do autor. Pronto. Está formada as minhas tabelas de pesquisa que permitirão a pesquisa tanto por assunto quanto por autores. Beleza. Próximo item. Matamos o assunto, matamos o autor, só falta agora a reserva. Bom, o que é a reserva de uma publicação? É basicamente o colaborador vai até a biblioteca, não tem nenhum exemplar do que ele quer disponível, ele faz uma reserva. Então, para a reserva, o que eu preciso saber? Eu preciso saber basicamente quem é o colaborador, qual é a publicação que ele quer, e qual é a data em que ele fez a reserva. Então, vamos criar essa tabela.
vou criar uma tabela chamada reservas, que vai ter como primeira coluna um ID, nada demais, vai ser uma chave primária sintética, estou criando uma chave primária do nada. Segunda coluna, eu preciso guardar o quê? O ID do colaborador, que também vai ser int, também vai ser not null e unsigned. Eu preciso guardar, além disso, o ID da publicação, que também vai ser int, também vai ser not null, também vai ser unsigned, e a data da reserva. Data, reserva. Para a data da reserva, tem um detalhe. A reserva, ela pode ser feita, um colaborador pode reservar uma publicação de manhã e outro colaborador pode reservar a mesma publicação de tarde. O que acontece? Na hora que o primeiro exemplar retornar para a biblioteca, eu preciso descobrir quem reservou primeiro. Então, data reserva não pode ser do tipo datetime, vai ter que ser um timestamp. Vamos achar ele aqui, olha. Vai ter que ser um timestamp, porque eu preciso guardar ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Timestamp, obviamente, not null. Por fim, eu preciso dar a possibilidade ao colaborador de cancelar a reserva. Mas quando a gente cancela uma reserva, em termos de banco de dados, é ruim a gente ficar apagando o registro. Por quê? Porque você perde história. Quando você apaga um registro, a história se vai. Você não consegue saber no longo prazo, quais publicações tem muitas reservas. Você consegue saber quais publicações foram mais emprestadas, mas não quais tiveram mais reservas. Então vamos guardar esse dado. Mas eu preciso saber ao mesmo tempo se a reserva está ativa ou não. Então o que eu vou fazer? Vou criar um campo ativa, que significa o quê? Se ativa true, a reserva está ativa, ativa false, ou o colaborador cancelou a reserva, ou a publicação foi finalmente emprestada. Então, vou criar aqui um campo chamado ativa. Esse campo ele vai ser do tipo boolean. Ele também não pode ser nulo. E o default dele, o valor default dele, vai ser o quê? Vai ser ativa true. Pronto. Está criada a minha tabela, criou um campo de está aqui, reservas. Obviamente, eu ainda preciso fazer o quê? Eu preciso fazer as ligações dessa tabela. Quais são as ligações que eu tenho que fazer aqui? Colaborador e publicação. Vou aqui no meu conta-gotas. Esse ID do colaborador, que na verdade é o que? É a chave estrangeira, ele está vindo de onde? Do ID do colaborador na tabela colaboradores. A mesma coisa para publicação. O ID da publicação na tabela reservas vem do ID da publicação na tabela publicações. Prontinho. Agora sim está terminado o diagrama referente a esse exercício aqui. Terminei a minha tabela reservas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu ficaria muito feliz se vocês tentassem fazer isso também.